Meu namorado e sua suposta irmã se hospedaram em um hotel, apenas para serem pegos em uma operação de prostituição. Quando apareci para tirá-lo dali, seu pescoço estava coberto de chupões. E ele estava ocupado confortando-a enquanto ela soluçava em suas mãos. A fechadura do apartamento dela quebrou e ela ficou apavorada. Então fiquei com ela, explicou ele. Se isso tivesse acontecido antes, eu teria perdido a cabeça e exigido respostas. Mas dessa vez eu não queria fazer o papel da namorada ciumenta e louca. Assinei calmamente os papéis de liberação, mantendo-me em silêncio. Um amigo da equipe de operação perguntou: família? Balancei a cabeça. Só vizinhos. Então olhei para baixo e mandei uma mensagem para minha mãe. Aquele casamento arranjado que você mencionou? Tudo bem, eu farei isso. Me dê 3 dias e eu voltarei para casa. Quando saímos da estação, Leigh Clayton, ainda fungando, subiu no banco do passageiro do meu carro. Não tive vontade de discutir, então liguei o motor. Assim que estendi a mão para o volante, ela agarrou meu braço. Só que ela não estava olhando para mim. Ela se virou para meu namorado, Harvey Robson. Estou com medo. Não gosto de andar no carro de outra pessoa, disse ela, com os olhos marejados de lágrimas e o nariz vermelho. Ela parecia a própria imagem do desamparo. Eu puxei a mão dela de mim. Então saia. O ar no carro ficou frio, e as lágrimas de Lake transbordaram, seus soluços preenchendo o espaço. Do banco de trás, a voz de Harvey era ríspida. Berenice, você precisa ser sempre tão dura? Você sabe que ela está traumatizada por causa da situação do irmão. Você não pode simplesmente mostrar um pouco de consideração? Ele retrucou. Saia, eu dirijo. Antes que eu pudesse responder, ele abriu minha porta com tanta violência que ela fez barulho, deixando o vento gelado entrar. Eu tremi, mas não me mexi, apenas fiquei sentada ali, olhando para ele. O sempre calmo Harvey ficou repentinamente rude e impaciente. Ele desafivelou meu cinto de segurança e me arrastou para fora do carro. Eu tropecei, quase caí, mas consegui me firmar. Sem olhar na minha direção, ele deslizou para o banco do motorista e se inclinou, acariciando delicadamente o cabelo de Leigh. Pare de chorar. Vou te levar para casa primeiro. Oh, Harvey, você é tão bom para mim. Leigh arrulhou, lançando-me um olhar presunçoso. Antes de ir embora, Harvey me deixou com uma frase. Você é um adulto. Descubra o caminho para casa sozinha. Eu volto depois de deixá-la. Fiquei paralisada enquanto o carro deles acelerava. Pouco antes de virarem a esquina, vi aquela vagabunda se inclinar e beijar o rosto dele. Meu telefone vibrou na minha mão. Querida, você viu a foto do Torin? Torin Fernandes, o cara com quem minha mãe queria que eu me casasse. Alto, bonito. Do outro lado, a voz da minha mãe estava aliviada. Oh, querida, você finalmente está crescendo. Seu pai está ficando mais velho. Ele está furioso por você ter fugido de casa todos esses anos. Que bom que você está voltando. Olhei para os insetos zumbindo ao redor do poste de luz, meus pensamentos dispersos. Eu fugi todos esses anos atrás porque não queria essa vida. Então conheci Harvey e, por um tempo, pensei que tinha encontrado ouro. 7 anos. Fiquei ao lado dele em tudo, ajudando-o a construir algo do nada. Mas cada vez que eu mencionava o futuro, ele apenas dizia, é muito cedo. Eu era tão ingênua, pensando que o amor dele iria ser suficiente. Mas agora eu não aguentava mais. No final, peguei um táxi para casa. Harvey deve ter se sentido culpado porque voltou pouco tempo depois. Ele entrou bem na hora em que eu estava arrumando as malas. As roupas estavam espalhadas pelo quarto. A maioria delas já estava enfiada nas malas. Por que você está arrumando suas roupas? Ele perguntou com a voz incerta. Estou doando, respondi categoricamente. Esperando que ele simplesmente fosse tomar um banho. O cheiro enjoativo do perfume dele fez meu estômago revirar. Ele hesitou por um momento, sem perceber que havia algo errado. E continuou falando sozinho. Quando nos casarmos, podemos simplesmente comprar outras. Ou talvez até mudar para um lugar maior. O que você acha? Harvey falou como se estivesse imaginando seriamente o nosso futuro, lançando olhares furtivos para mim, esperando minha reação. Eu percebi, é claro, mas fingi que não. Normalmente, eu ficaria radiante, provavelmente chorando lágrimas de felicidade. Mas agora, eu não consegui nem derramar uma lágrima por ele. Minha frieza acabou com a vibração dele. Ele percebeu que eu estava chateada, mas não estava disposto a tentar consertar as coisas. O fato de ele ter se esforçado esta noite já era raro o suficiente. Quando ele foi tomar banho, seu telefone começou a vibrar sem parar. O som me irritou. Então peguei o aparelho e olhei para a tela. Leigh lhe enviara uma série de fotos. Fotos do casamento dos dois. Algumas em trajes clássicos, outras em estilos mais modernos. Meu peito apertou. A dor era surda, mas sufocante. Então, foi isso. Sua impaciência, reservada apenas para mim. Lembrei-me da vez em que o arrastei animadamente para ver vestidos de noiva. Mas todas as vezes ele desistia. É tudo a mesma coisa. Basta escolher alguma coisa, ele disse. Aquela carranca dele ainda queimava em minha memória. A impaciência dele comigo era real. E a ternura naquelas fotos era real também. O que diabos você está fazendo? De repente, o vapor subiu e Harvey saiu furioso do banheiro, arrancando o telefone da minha mão. Ele o puxou com tanta violência que eu tropecei para trás na cama. Você não entende o conceito de privacidade? Seu rosto estava vermelho por causa do banho quente, mas sua voz estava fria como gelo, o que me fez arrepiar. Olhei para minha mão. Seu aperto havia deixado um arranhão, e ela estava sangrando. Sinceramente, mesmo que ele não tivesse me flagrado, eu não teria continuado a navegação. Eu já tinha visto de tudo. As milhares de mensagens de flerte. Li todas elas em uma noite sem dormir, da meia-noite até o nascer do sol. Quando terminei, meus olhos estavam inchados. Mas eu ainda tinha que fingir que estava bem. Fingindo que tinha acabado de acordar. Quem diria? 7 anos juntos e sempre fui só eu. Reclamando, implorando, tentando provocar alguma coisa. De vez em quando, se ele estivesse afim, ele me mandava um emoji como resposta. Eu não passava de um palhaço. Desculpe.
Murmurei, baixando os olhos. Não vou mais tocar no seu telefone. Ele congelou, claramente pego de surpresa pela minha resposta. Aquelas fotos... Lig disse que experimentar vestidos de noiva é exaustivo. Então eu só os ajudei a experimentar alguns. Só isso, ele gaguejou. Você sabe que o irmão dela faleceu? Eu só estava fazendo isso por ele. Não me entenda mal. Fiquei em silêncio, deixando-o tropeçar em suas desculpas lamentáveis. Peck era amigo de Harvey. Quando Harvey lutava para tirar seu negócio do papel, Peck correu para entregar um pendrive a ele. Mas acabou sofrendo um acidente de carro. Ele foi levado às pressas para o pronto-socorro, mas não resistiu. Antes de morrer, Peck fez Harvey prometer que cuidaria de sua irmã. E Harvey cumpriu a promessa. Ele cuidou dela, muito bem. O que começou como uma obrigação distante acabou se transformando em um envolvimento dele em cada pequeno detalhe da vida dela. Funguei. Faltavam apenas alguns dias para eu partir de vez. Não via sentido em esconder mais nada. Não se preocupe que eu esteja entendendo errado, eu disse suavemente. Honestamente, se você e Lig se casassem, acho que seria uma boa combinação. Antes que eu pudesse terminar, sua mão atingiu meu rosto. O tapa ecoou, agudo e claro. O que diabos há de errado com você? Ele gritou. Lig só me vê como irmão. Acha que ela é tão desesperada quanto você? A ardência na minha bochecha queimava, quente como fogo. Sim, Lig não era como eu. Ela não se atirava nele como se fosse uma aventura barata. Lágrimas brotaram em meus olhos. Mas antes que pudessem cair, vi um lampejo de pânico em seu rosto. Seu tom suavizou. Eu não quis dizer isso. Me desculpe. Por um momento, eu queria contar tudo a ele. Harvey, estou ficando... Mas o toque dele me interrompeu. Ele respondeu, e uma voz de mulher ecoou através do quarto frio e silencioso. Harvey, tive um pesadelo. Sonhei com meu irmão. Estou com tanto medo. Ei, está tudo bem. Estou a caminho agora. A voz de Harvey estava ansiosa, enquanto ele rapidamente vestia qualquer roupa que pudesse encontrar. Pronto para sair. Assim que chegou à porta, ele parou, como se algo tivesse acabado de lhe ocorrer. O que você estava prestes a dizer antes? Mas eu já havia escondido minhas emoções, enterrando elas profundamente. Nada, conversaremos quando você voltar. Na manhã seguinte, acordei em uma cama vazia, seu lado intocado. Faltando apenas alguns dias para eu partir, fui em frente e pedi demissão do trabalho. A maioria das roupas que eu tinha embalado na noite anterior eram para doação de qualquer maneira. Eu carreguei as sacolas para fora para encontrar o entregador. Mas o barulho do outro lado do corredor chamou minha atenção. O lugar estava cheio de trabalhadores trazendo móveis novos. Mesmo no meio da multidão, meus olhos imediatamente encontraram Harvey. Ele estava com o braço em volta do ombro de Leigh, orientando os trabalhadores enquanto eles arrumavam os móveis. Essa atenção aos detalhes? Clássico Harvey. Quando nos mudamos para morar juntos, ele fez o mesmo. Tirou uma folga do trabalho para supervisionar tudo pessoalmente. O lar deve ser perfeito, ele disse naquela época. Mas agora, a casa que dividíamos mal tinha vestígios dele. Senhorita? Ei, senhorita? Seu código de entrega? A voz do entregador me tirou dos meus pensamentos. O barulho deve ter chamado a atenção deles também. Porque assim que o entregador saiu, Leigh apareceu saltitando. Ei, ela começou, com um tom de voz doce. Tenho tido muitos pesadelos, então Harvey comprou este lugar para mim. Agora somos vizinhas. Ela se aproximou, exibindo aqueles olhos grandes e inocentes. Seu piscar exagerado era quase cômico. Mas eu não conseguia gostar dela, não importa o quanto eu tentei. Virei-me para sair, mas antes que eu pudesse ir muito longe, ela de repente cambaleou para trás. Como se alguma força invisível a tivesse empurrado. Ela bateu em um trabalhador que estava movendo um armário e bateu na borda com a parte inferior das costas. Seu grito de dor foi misturado com lágrimas, e Harvey saiu correndo ao ouvir o som. Ele imediatamente a puxou para cima, massageando suavemente o local onde ela havia batido. A preocupação transbordava dele em ondas. Berenice, você pode parar de agir como uma garotinha ciumenta? Sua descrença doeu quase tanto quanto suas palavras. Lig parecia pálida, acenando fracamente com as mãos. Harvey, não fique bravo com ela. Isso é minha culpa, disse ela, com a voz trêmula. Eu não deveria ter me mudado e causado problema. Eu só não deveria estar aqui. Não diga isso, Harvey respondeu suavemente.